Olá a todas as pessoas, bom dia, sejam todas, todes e todos muito bem-vindas e bem-vindes e bem-vindos. Estamos no terceiro dia da Abralic e o segundo dia deste simpósio, né, maravilhoso, chamado Traduzindo no Atlântico Negro, que é fruto exatamente desse tempo, né, de pesquisa, de consolidação do grupo de pesquisa coordenado pela professora Denise Carrascosa, chamado, né, Traduzindo no Atlântico Negro, do qual muitas de nós aqui fazemos parte, como integrantes, e muitas outras estamos aqui, né, para navegar nessas águas também, né, para fazer essas trocas transatlânticas, né, e né, nesse segundo dia, né, ontem a gente já teve esse primeiro momento de simpósio, de trocas, né, com pesquisas maravilhosas que estão sendo encaminhadas tanto no mestrado quanto no doutorado. Hoje a gente segue, né, esse mesmo percurso. E ontem, né, as nossas discussões e a abertura, né, que fiz, girou muito em torno, né, eu falei muito da questão do fogo, né, da importância da gente abrasar, né, e estamos na Abralic nesse sentido, né, com as nossas presenças, nossas corporeidades, as nossas existências, né, em diferença, e acredito que esse mesmo movimento, né, é importante de ser feito hoje, mas convido que a gente faça isso a partir da potência da água, né, essa água que é movência, e em se tratando de que hoje nós teremos dois trabalhos, né, que vão transitar aí pelas águas, as águas do movimento, que é as águas da dança, as águas da música, né, com Sara, com a apresentação tanto de Sara e de Vitória, quanto a apresentação de Ayala, assim como o movimento, né, que é o trabalho da poeta Dione Brant, né, com o trabalho de Lourdes. Então, por isso, né, eu peço licença para começar com a leitura de um poema da poetisa, né, da poeta Lívia Natália, que se chama Oceano, que está cá nesse livrinho, Correntezas e Outros Estudos Marinhos. E o poema diz assim: o mar se deslumbra homérico do que passou, no seu infinito de profundezas. Tudo o que é do mundo guarda. É apenas rastro de perdido. O mar se reencaminha todo o tempo, compulsivo, se busca na senda das ondas. A areia, que guarda as lembranças todas na minúscula caixa de cada grânulo, tem uma pena do mar. Apenas por isso ela dança com suas águas. Né? E aí pensando, né, o quanto esse simpósio também internacional, assim como a Abralic, né, que envolve aí Brasil, África do Sul, Alemanha, né, o quanto essas trocas transatlânticas negras, né, invadem as nossas vidas através da água. Eu acho que a simbologia, inclusive, da água transatlântica, é muito importante para nós nesse sentido, né? Inclusive pensando nos trabalhos aqui, né, apresentados. Então, enfim, né, com a beleza, né, com a força, com a potência, mas também com a suavidade e com o movimento, com a movência, né, que vem das águas, a gente abre aqui esse nosso simpósio, esse segundo dia do nosso simpósio Traduzindo no Atlântico Negro. E aí, né, acho importante também me apresentar, era para ter feito isso no começo, já comecei tagarelando e não me apresentei, eu sou a professora Maiana, professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, minha autodescrição, eu sou uma pessoa negra de pele clara, né, tenho os cabelos crespos, curtos, uso óculos, né, nesse momento eu estou com a blusa rosa e um moletomzinho aqui, cá na cidade de Barreiras, na Bahia, e é isso, né? Sejamos todas bem acolhidas e bem-vindas. Nessa, né, dinâmica que nós organizamos, hoje nós teremos, né, vamos começar os nossos trabalhos com a apresentação de Lourdes Silva Modesto Alves,
apresentando o texto, né, Memórias de Tradução, Reflexões sobre o Exercício de Traduzir Ossuários, né? Acredito que seja a tradução, de Johnny Brandt. Ayala Tude das Neves, Poesia dub e Tradução, traçando caminhos para a construção de uma praxis tradutória afrodiaspórica, e o trabalho de Sara Rodrigues de Oliveira e Vitória Lane Ferreira Silva, entre musicalidades e discursos, cruzamentos tradutórios nas vozes e grafias de Sojourner Truth, Nina Simone e Lued Luna, certo? Então, nós teremos aí uma média, né? Como a gente já havia combinado, de 15 a 20 minutos para cada pessoa. Em seguida, a gente abre para fazer, né, debates, considerações e indagações sobre sobre as nossas pesquisas, tá certo? Então, vamos lá. São 8h24 agora, né? Acho que já pode lançar, quando Lourdes começar a pegar a palavra, já pode soltar o cronômetro para ela. Lourdes, minha irmã, seja bem-vinda, se achegue aqui. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Lourdes, eu sou uma mulher de cabelos cacheados, estou aqui bem iluminada por uma luz bem estourada na minha cara, me deixando bem brancona. Eu sou mestre em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e sou professora de língua inglesa no estado da Bahia também. Trabalho numa cidade chamada Antônio Cardoso, que é uma cidade de comunidades quilombolas. Então, muito obrigada. É muito bom começar assim o dia falando de coisas que a gente gosta, que a gente é apaixonada. Eu vou começar uma apresentação. A gente pode colocar uns slidezinhos? Sim, pode sim. Então, vamos licença. A gente pode te orientar aqui também, tá, Lourdes? Tá certo, muito obrigada. Estou só me ajeitando aqui com o danado do... Fique tranquilo. Cadê ele? Não, ele não está aceitando meu slide. Aqui embaixo. Tela inteira, a janela, uma guia. O seu slide está na internet ou está no PowerPoint no computador? Não está no PowerPoint. Pronto, então, deixa né, deixa suspensa essa aba, né, digamos assim, essa página do PowerPoint, e aí você vai para clica aí na nossa página aqui. Daí você clica no pronto. Pronto, deu tudo certo agora. Consegue. Aí. Tava difícil de achar hoje. Nem pareceu que a gente trabalhou 2 anos remoto. Pois bem. Acontece. Então, esse é o título da minha apresentação, Memória de Tradução, Reflexões sobre o Exercício de Traduzir Ossuaries de Johnny Brandt. E o objetivo dessa apresentação, né, desse trabalho, aqui que eu pensei para a Abralic, é socializar esse processo amador, né, da tradução do livro de Ossuaries, da autora Johnny Brandt, para a construção de uma caminhada tradutória, porque, ao concluir o mestrado, eu fiquei muito interessado nesse procedimento da tradução, que, como vocês vão ver no desenvolvimento da apresentação, foi uma questão no caminho, né? Foi uma coisa que apareceu. Porque, a princípio, o meu ponto de partida no projeto de pesquisa era estudar essa autora, Johnny Brandt, que é uma autora caribenha-canadense, né? O último livro de poesia que tinha saído dela na época, eu entrei no mestrado em 2016, e observar como é que ela constrói essa jornada da heroína Yasmine, que é a personagem, né, que fala e que é falada durante os 15 cantos, né, os 15 ossuaries, para fazer esse paralelo. O que é que diferencia a jornada da heroína de uma mulher que migra, né, uma mulher imigrante, que está sempre em trânsito, que é atravessada por essa questão do Atlântico Negro, na contemporaneidade, que é um poema épico, que acontece dentro do tempo da gente. Então, Yasmine, né, como falaram com o professor Ari, falou na defesa da minha dissertação, ele disse assim que Yasmine é uma moça que ele é o personagem aqui, mas ela parece com minha mãe, com minha tia, com minha prima, ela tem essa potencialidade, que é uma característica dos heróis épicos, de ser uma incorporação desse ser humano daquela época de qual se fala, né, dentro do poema. Então, eu cheguei com meu projetinho de pesquisa no mestrado, como vários de nós já chegamos ou chegarão algum dia, com esse objetivo.
E aí minha orientadora, a professora Lívia Natália, disse assim, você pode traduzir para mim esse poema? Porque ela disse, né, tá aqui o livrinho, o livrão da minha vida. Ela disse assim, eu não tenho essa proficiência em inglês, eu acho que seria mais, eu te ajudaria mais, eu poderia te orientar melhor, se você traduzisse algumas questões, algumas partes que você acha importante. E aí ela mesmo fala, né, uma orientadora doida, uma orientanda doida, no trabalho aí de construir, isso acabou que eu traduzi o poema todo, né, para que a gente desenvolvesse essa troca de orientação. Então, chegando lá, né, como eu falei, são memórias da tradução, então eu peço licença para... não vai ser uma apresentação tão, assim, sabe, séria, digamos assim. Chegando lá, eu disse, pô, mas eu vou traduzir esse texto sozinha, um texto para mim que é tão importante, que me trouxe até o mestrado e tudo mais. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos. Pronto. Eu vou traduzir sozinha, vou pegar minha mão e traduzir esse poema todo, né? Os trechos na época, né? Então eu fui fazer o que a gente faz, que é pesquisar. E dentro desse mundo de textos em relação à tradução, um deles que eu já tinha contato, né, foi o de Spivak, que é The Politics of Translation, em que ela fala dessa questão da construção de um laço emocional do tradutor com o texto, né, que ela propõe que com a língua inglesa apenas, né, digamos assim, ela não dá conta, o texto ali que está na língua inglesa, ele não dá conta de abraçar todas as pessoas que precisam chegar até aquela discussão, né, na questão do texto, The Politics of Translation, ela fala principalmente da questão de gênero, né, da questão do feminismo. Tantas feministas no mundo, o conhecimento sendo produzido, e a gente precisa trazer para várias outras pessoas de várias outras línguas. Então, ela disse que a missão do tradutor, a tarefa do tradutor, né, pegando emprestado a ideia de Benjamin, é de facilitar o amor entre o original e sua sombra, que seria essa tradução. Eu disse, opa, isso aqui é um bom ponto de partida. Eventualmente, já dentro do mestrado, eu li Glissant, né, na disciplina que eu tive a alegria de fazer com a professora Florentina, que teve aí, né, na Bralic ontem, o capítulo Línguas e Linguagens, em que ele fala também sobre a tradução numa perspectiva de que ela é a arte do saber tocar de leve e da aproximação, e que ela tem essa questão do rastro e resíduo, né, que é uma coisa muito cara para Dionne Brand. Daqui a pouco eu vou falar dentro da teoria dela, né, do corpo do trabalho dela. Contra a absoluta limitação do ser, a arte da tradução contribui para acumular a extensão de todos os sendos e de todos os existentes do mundo. Rastrear a língua significa rastrear dentro do imprevisível de nossa doravante condição comum. Então, ele propõe assim, essa universalidade que existe aí dentro dos significados e significantes do texto, que vão aproximar essas diferenças, né, que a gente vai ter entre uma língua e outra, entre uma cultura e outra, e assim sucessivamente. Então, eu pensei, bom, aqui é um bom ponto de partida para eu poder me meter, né, nesse texto, porque tem essa questão emocional de como eu, tradutora amadora na época, me senti senti essa licença para pegar esse texto e traduzir, né? Então eu recebi a bênção, né? Eu me senti que é permitida por Spivak e Glissant a partir desse corpo teórico. Então, o que é que acontece? Dentro, né, do corpo de teoria, né, que eu trouxe para a minha dissertação, foi importante retomar algumas questões do trabalho da própria Dionne Brand. Então, ela vai fazer uma linha que eu observei, que vai atravessar, né, que vai permear, que vai fazer essa onda, né, em todo o trabalho dela, é essa noção da porta do nunca mais, né? Inclusive o livro, um mapa para a porta do nunca mais, ou a porta do não retorno, né? Esse nunca mais foi foi a partir da tradução produzida na UNEB, uma disciplina de tradução, né? De oficina de tradução. Mas a tradução agora que vai chegar em português é
um mapa para a porta do não retorno. Está saindo pela editora Bolha. Depois eu compartilho o link com vocês, vou pedir licença para compartilhar, porque é uma tradução assim que está sendo feita em financiamento coletivo. Pois bem, então ela vai trazer essa ideia dessa porta do não retorno, a porta do nunca mais, que existe a porta física, mas elas estão desgastadas, examinadas por cartógrafos e mais cartógrafos, refinadas da geografia de Ptolomeu até as fotografias orbitais e o campo magnético de imagens satélites. Mas para a porta do nunca mais que brilha na consciência dos negros na diáspora, não há mapas. Esta porta não é meramente física, é uma localização espiritual. Talvez também seja um destino físico, uma vez que deixá-la nunca foi voluntário, voltar foi. Talvez ainda seja uma intenção, mesmo que enterrada profundamente. É uma entrada conhecida, não há retorno. Então, outra coisa que eu fiz, né, e que a gente vem observando, principalmente a gente que é brasileiro e que estuda bastante Conceição Evaristo, é que dentro do texto dessas mulheres negras, que tem alguma relação com o Atlântico Negro e com a diáspora, o próprio texto ele vai te dar as ferramentas de para onde você ir. Então, voltando nessa obra de Brand, eu pude observar que é muito importante para ela deixar essa marca dessa porta para a qual não se consegue retornar, ao menos espiritualmente, ou por causa do espaço-tempo que não existe mais, né? Que essa porta foi atravessada a partir do momento da violência da diáspora, né? Então, essa também foi outra coisa que eu não me deixei esquecer durante a tradução de Oshuaries. E, por fim, né, o texto tema do nosso simpósio, que é o Atlântico Negro de Gilroy, em que ele também fala um pouco dessa questão de, dentro desses textos, que você vai encontrar as ferramentas para tratar deles, né? Então, os movimentos, né, NU e do Atlântico Negro, fornecem recursos para que se escrevam histórias ainda não escritas nem pensadas sobre uma transcultura negra. Como tentei demonstrar, essa abordagem cosmopolita nos leva necessariamente não só à terra, onde encontramos o solo especial, no qual se diz que as culturas nacionais têm suas raízes, mas ao mar e à vida marítima, que se movimenta e que se cruza, e que cruza o Oceano Atlântico, fazendo surgir culturas planetárias mais fluidas e menos fixas. Então, essa questão de possibilitar uma fluidez e uma questão menos fixa na tradução me orientou também durante a construção, né, dessa tradução para a língua portuguesa, que está toda disponível aí, lá dentro do repositório da UFBA, hoje, né? Então, pois bem. Aí eu trouxe aqui uma partezinha, né, 2 trechos, porque a gente tem pouco tempo, eu também não vou me estender, 2 trechos da tradução de 2 ossuaries, né, porque eles são divididinhos assim, né? Ela começa, falar um pouco da estrutura do poema para vocês. Tem aqui, ela começa, né, na página, tem assim o ossuary, e ele vai se desenvolvendo de fato como um texto comprido, né? Um texto no formato épico mesmo, não só nas outras características, como a presença de um herói e como a marca de um povo, de um momento, né, na história. Então, o que é que acontece? Todos os ossuaries ímpares, né, são 15, então, 1, 3 e 5 são a Yasmine falando, né, então são todos na primeira pessoa, e todos os pares são falando dela, né, na terceira pessoa, e aí se propõem, alguns críticos se propõem de pensar que é uma voz ancestral e tudo mais. Mas o importante é que esse poema se cerca dentro dessa personagem, né, se centra, quer dizer, dentro a partir do ponto de vista dessa personagem sendo vista, atravessando e sendo atravessada por essa cidade contemporânea que é completamente violenta, né, com o corpo dessa mulher negra. Então, eu coloquei 2 partes específicas, né, porque o poema é muito grande, então ficou mais ou menos assim a tradução de um dos ossuaries, da página 33 e 34. Vivi e amei, oxímoro comum. Se eu vivi, eu não amei. E se eu amei, eu não posso ter vivido. Foi difícil viver e amar ao mesmo tempo. Você entende o que eu quero dizer? Uma vez que viver é ser voraz como garras, ter as facas mais eficientes e garrafas de cerveja quebradas, agulhas, poderes de advogado, desinteresse, indiferença e negligência, amar é um impedimento para esse trabalho duro de viver. Então eu não posso ter amado. Não eu. E outro trecho de uma parte em que se fala
dela, né? Ela está fazendo ela está cruzando essa fronteira como um imigrante ilegal para o norte, né? Ela está dentro do trem, observando um passarinho, e aí esse passarinho, de que se fala essa primeira estrofe. Para o norte, calou-se, inspirou, voou em forma apóstrofe, indo em direção ao pântano úmido de outro lado. Yasmine ajunta suas pernas, sua bagagem provisória, corta o vagão com seu andar letal. É a primeira na porta quando as rodas param. Ela entra em outro país, outra constelação de corpos. Sua bússola reinicia os cálculos. Então, é um poema muito importante, assim, que vai falar sobre esse novo trânsito, né? Posterior à diáspora, outras diásporas, porque a questão da diáspora e do Atlântico Negro e da porta para a qual não se consegue um retorno, ela continua e continua e continua. Dentro do meu processo, né, de construção dessa dissertação, foi uma coisa que Lívia falou, né, que Lívia é bem derridiana, e aí depois foi falado da professora Juliana Salvador e falou na minha banca também, elas propuseram a ideia de suplemento dessa minha tradução, porque eu fiz uma dissertação todinha analisando essa questão do épico, a questão da heroína e tudo mais, e lá, no apêndice, numa coisa separada, estava essa tradução de um livro. E aí elas propuseram assim que era essa ideia derridiana de suplemento, ou seja, uma coisa que, ao mesmo tempo que ela não seja central, ela também não escapa da importância daquilo ali que está sendo construído, e, ao mesmo tempo, ela é necessária para que o processo da dissertação tenha acontecido, mas ela não é o ponto central. É um ponto central que, ao mesmo tempo, é. Essas coisas derridianas que são meio, né, dessa questão desse escorregadio, né, da linguagem e das possibilidades textuais, e por que não da vida. Então, a partir desse momento, né, eu penso num ponto de segmento para o doutorado, para publicações, porque essa tradução é uma tradução completa que eu ainda não consegui achar nenhuma editora para publicar. Mas o que eu tirei, a conclusão, um ponto de segmento, né, porque conclusão, as considerações finais desse trabalho, é de que na construção de uma tradução do Atlântico Negro, e que auxilia a mapear a porta do não retorno, há a possibilidade de construir um modo enquanto se faz, desde que se respeite uma proposta das novas lógicas presentes dentro dos próprios textos. Essas são minhas referências principais dessa apresentação. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada por compartilhar, né, sua pesquisa aqui com a gente. Pesquisa maravilhosa que a gente vai bater papo daqui a pouco. Vai conversar um pouco, né? Entender um pouquinho melhor também. Vamos ouvir a Yala agora, com o trabalho de poesia dub e tradução. Vamos lá? Olá, bom dia, sou a Yala Tude, sou uma das tradutoras do Atlântico Negro, junto com essas outras que estão aqui, maravilhosas. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos pretos de dreadlocks, nariz largo, boca larga também, estou vestindo uma camiseta vermelha e por cima dela um casaco cinza. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas e do grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro e todas as minhas colegas que estão aqui, minha professora e orientadora, Denise Cascosa. E eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, que é importante salientar que é uma pesquisa que ainda está em andamento, né, e eu vou falar um pouco sobre o que eu já construí até aqui, né, e vou explicar os meus caminhos tradutórios aí. Vou compartilhar minha tela. E vocês falam para mim se vocês conseguem ver. Afua Cooper e poesia dub jamaicana, traçando caminhos para a construção de uma praxis tradutória afrodiaspórica. Eu proponho esse título, né,
porque eu estou, de fato, traçando esse caminho através das pesquisas linguísticas, né, nas áreas, da literatura e da etnolinguística, né, que eu entendo que são áreas que caminham aí juntas para a gente pesquisar a tradução e pesquisar, literatura, sobretudo a literatura, afrodiaspórica, que tem como um dos seus componentes estéticos aí a economia linguística, a disrupção linguística também, né. Eh, Primeiro, eu acho importante eu explicar o que é a poesia dub, né, é um ritmo um ritmo, um gênero literário, uma forma de arte, né, que surge na Jamaica na década de 70, depois da independência do país, e essa forma de arte, ela nasce no período pós-independência, né, pela busca de criar uma identidade, mais negro-jamaicana, né, para a literatura que era produzida por pessoas negras afrodiaspóricas situadas na Jamaica, né. E essa literatura ela se desenvolve majoritariamente na capital, Kingston, nos guetos, nas favelas, né, vem dessa necessidade de unir essas vozes aí, que eram silenciadas, né. E aí essa poesia articula poesia, essa forma de arte articula poesia, performance, oralidade, ritmo, e a disrupção linguística, né, que é esse desvio da norma padrão da língua e um discurso, político ativista. Tem um errinho ali, mas depois eu arrumo, né. E para a cultura afro-caribenha, a poesia dub, ela vai indicar uma demarcação da presença africana no cenário artístico literário, porque ela vai unir diferentes expressões, vai unir o texto oral, com, as perspectivas linguísticas, vai unir o canto, a fala, a música, né, a literatura. Então, essa é a poesia dub, e ela começa a ganhar impacto, né, no meio ela surge no início já na década de 70, e ela ganha, impacto internacional, lá no meio da década de 70 também com a popularidade do reggae, né, um dos grandes responsáveis por isso foi Bob Marley e sua banda The Wailers, né, a extinta banda The Wailers, e que contribuiu para essa disseminação, do ritmo de reggae e também do patuá jamaicano, né, e desse discurso político ativista. E essa poesia dub, ela incorpora um conceito alternativo de fazer, poesia na Jamaica. Eu não vou me estender muito no que é poesia dub, porque eu acho que, essa explicação, já explica um pouco, né, sobre esse tipo de poética. E por que que eu penso, né, na tradução da poesia dub, né? Eu conheci a poesia dub através da professora Denise Carrascosa, numa aula de poesia de língua inglesa, e essa poesia, através de Afua Cooper, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, me tocou bastante subjetivamente por conta de alguns encontros, né, que eu tive na vida, né. E aí traduzir essa poesia é importante porque é um gênero literário que é pouco difuso no Brasil, né? Poucas pessoas conhecem a poesia dub como um gênero literário. As pessoas conhecem até o dub, mas como um falar por cima de um ritmo de reggae, né? Que é inclusive bastante feito aqui no Brasil por grupos de reggae brasileiros, mas as pessoas não conhecem a poesia dub, né, como um gênero literário. E nessa poesia, ela articula alguns elementos estéticos que a definem como afrodiaspórica, que é a presença do ritmo, a presença da performance, a oralidade, a presença do patuá jamaicano, que é o crioulo de base inglesa que é falado na Jamaica, né? E a performance, eu acho que eu já falei, né. Então, existe aí esse rompimento com o padrão linguístico dominante, eles não vão utilizar o inglês padrão para fazer essa poesia. E aí, o pesquisador, poeta dub, crítico literário Kamal Braithwaite, desenvolveu um estudo chamado, The History of the Voice, onde ele vai, pegar analisar várias
poesias dubs de diferentes poetas dub da Jamaica, e vai mapear que essa poesia ela não vai seguir uma lógica europeia do fazer poético, que não vai colocar o pentâmetro iâmbico, que era a forma mais tradicional de fazer poesia, né? Eu não tem essa receita de bolo, né? Esse ritmo fechadinho do pentâmetro iâmbico, que os outros tipos de poesia feita baseada numa metodologia eurocêntrica do fazer poético seguiam, né? Então ele desenvolve esse estudo e ele serve como uma ferramenta teórica para construir metodologias de análise que vão conseguir captar as influências afrodiaspóricas, né? Que é marcada por essa influência linguística que é fortemente afro-caribenha, que é o patuá jamaicano, né? Que vai incorporar ali palavras de línguas africanas, né? No inglês, e vai produzir um desvio da norma, que muita gente chama de erro, mas não são erros, são presenças de línguas africanas transformando a língua padrão, né? Acontece isso no português, com o português, como Lelém Gonzalez inaugura lá na década de 80, em outros falares também, aí que eu estou trazendo o exemplo do inglês falado na Jamaica, porque é o que eu estou dialogando. Então, existe uma tendência muito forte a analisar essa poesia a partir do pentâmetro iâmbico. E o pentâmetro iâmbico não serve para analisar essa poesia, porque as pessoas negras afrodiaspóricas que estavam situadas na Jamaica, a partir do estudo The History of the Voice, Kamal Braithwaite mapeou que elas não vão falar no mesmo ritmo, né, do inglês padrão, no mesmo ritmo prosódico, e não vou usar as palavras também da mesma forma que são utilizadas no inglês padrão. Logo, utilizar desses mecanismos para analisar a poesia dub é insuficiente. E se a gente vai pensar a tradução dessa poética também dentro de uma lógica, utilizando a língua padrão, a gente vai construir uma praxe tradutória higienizante, né, e que vai aprisionar essa poesia numa lógica eurocêntrica que ela não cabe, né? Então, por isso, tem a importância de se pensar a tradução dessa poesia. E o que é construir uma praxis tradutória afrodiaspórica, né? Primeiro, quando eu tive acesso à poesia dub, eu trabalho com uma poeta chamada Afua Cooper, e eu traduzo um dos seus principais poemas, que é chamado The Burning of Montreal, né? The Hanging of Angelique, né? Uma mulher que incendiou uma cidade, né? Desculpa, eu estou falando do título do livro, Confessions of a Woman Who Burned Down a Town. Confissões de uma mulher que incendiou uma cidade. Que a Fua Cooper vai transformar a história dessa mulher, a narrativa dessa mulher que foi escravizada no Canadá, essa mulher negra, num poema dub, e vai utilizar todos os elementos estéticos da poesia dub, e a presença do patuá jamaicano é bastante forte. E, inicialmente, quando eu conheço esse poema e pego essa tradução, né, eu inicio a partir de um paradigma que não vai caber para traduzir esse poema, que tem determinados elementos estéticos que eu estava reduzindo. Primeiro que partir primariamente, né, do texto escrito, para você traduzir uma poesia que é baseada na premissa da performance, é bastante problemático, porque você acaba construindo uma praxis que foge, né, de tudo que a gente discute, articula enquanto uma ética negra de tradução, que vai considerar os elementos, as especificidades da poesia afrodiaspórica, da literatura afrodiaspórica. Então, inicialmente, quando eu faço essa tradução, eu fiz uma tradução higienizante, completamente problemática, né, porque eu simplesmente traduzi e não pensei, né, nos elementos estéticos, nos elementos afrodiaspóricos que compunham essa poesia. E aí eu conheci através de Jazz Oliveira, que eu acho que está aqui também, que traduziu
o Mapa para a Porta de Não Retorno, de Johnny Brand, junto com Floresta, ela me deu uma referência de um texto chamado, me mostrou, né, Issues in Oral Poetry, de Olabiai, e a gente traduziu juntas, né, esse texto. E esse texto foi um divisor de águas na minha pesquisa, porque a partir desse texto eu entendo que eu estava realizando uma tradução higienizante e problemática. Então, eu vou pegar uns pontos metodológicos que eu vou ler, que eu não coloquei no slide, porque eu achei que ficaria muito texto, e aí ele propõe alguns passos metodológicos para traduzir uma literatura afrodiaspórica, literatura de base oral, né? Que ele vai dizer que a gente não pode partir do paradigma da escrita, né, para traduzir uma poesia que é oral, né, que é para ser performatizada, né, e que a gente não pode não fazer uma experimentação dessa tradução a partir do corpo, né, a gente não pode não performatizá-la antes de traduzir no texto já duro no papel, né, porque isso se constitui numa prática tradutória bastante problemática e que não vai considerar uma das principais premissas, né, da literatura oral, que é a performance, né, que é a personificação dessa literatura a partir do corpo, né. Então ele propõe alguns passos metodológicos, estou procurando o trecho aqui, ó, que ele vai dizer que a tradutora ela deve primeiro estar imersa na cultura da língua fonte, né, então a gente não vai ter nenhuma tentativa de traduzir com auxílio de dicionários especiais, pode ajudar na tradução oral, né, já que a suposta tradutora deve ter vivido performances orais na cultura fonte, né, e aí que também reconheço essa limitação de não poder estar imersa na cultura da Jamaica, estando lá fisicamente, por conta de uma série de questões, né, mas faço a experimentação dessa tradução, começo a fazer essa experimentação dessa tradução a partir do meu corpo, né, olhando e falando em voz alta e pensando como essa tradução ficaria musicalmente também no meu corpo, como essas palavras em português formariam todas essas musicalidades aí dessa poesia, e constituiria também um desses elementos estéticos. O outro passo é buscar formas equivalentes viáveis e oralmente aceitáveis na língua alvo, né? E aí aqui é importante também reconhecer que esse texto esse ensaio foi escrito em 82, né? Quando essa questão da tradução por equivalência estava sendo construída também. Então, essa coisa da equivalência, eu não faço a equivalência linguística, porque eu acho que os traços afrodiaspóricos, eles podem aparecer na poesia através de outros elementos aí, né? O ritmo, né? O tambor, a musicalidade também. E é necessária uma extensa experimentação na rendição oral, com o texto escrito como recurso visual opcional, né? E aí eu faço essa experimentação, vou para aulas de performance para traduzir essa poesia, né? E aí eu dialogo também com a tradução escrevivente de Luciana Reis, né? Que vai dizer que essa poesia precisa passar pela subjetividade do corpo da tradutora também, né? Então, Luciana Reis já faz essa articulação do corpo aí na tradução, e eu faço esse diálogo, né, da proposta de Luciana Reis com um desses passos metodológicos de Olabiai, né? Faço essa experimentação em laboratórios de performance e posteriormente apresento no CPESC, né, junto com uma primeira experimentação mais formal dessa tradução foi no CPESC, junto com Jess e com a professora Jess Oliveira e a professora Febres Cacilhas, que também é tradutora do Atlântico Negro, né? E vai dizer que a performance também é não mediada. Então, eu pensei sobre todos esses aspectos e aí eu refiz essa tradução primeiro pelo corpo, experimentando no corpo, e depois pensando nos outros elementos estéticos que constituem, né, essa poesia.
Então, eu vou falar rapidinho, porque eu acho que não vou ter tempo de falar tudo. Tá? E aí, eu penso em algumas questões orientadoras, né, para fazer essa tradução. É possível me basear apenas no texto escrito para realizar a tradução de uma poética que nasce a partir da oralidade? Como partir do texto escrito para desenvolver uma tradução de poesia dub, cuja premissa é a performance? Como manter os traços linguísticos afrodiaspóricos da poesia dub na minha tradução? Como essa tradução conversa com o meu corpo como sujeito tradutora e performer? E quais os limites de uma tradução que considere os traços estéticos afrodiaspóricos da poesia dub? E quais os caminhos para a construção de uma tradução fundamentada numa ética negra, né? Então, primeiro essa tradução passa pelo meu corpo, e aí eu vou para as áreas da etnolinguística, né, da linguística, da etnolinguística, para pensar essa tradução na sua dimensão linguística, né? E aí inicio aulas de Kimbundu, junto com o professor Nito Munazambi, que foi posterior, né, à extensão que a gente começou a fazer um curso no Traduzindo no Atlântico Negro, no grupo de pesquisa, mas a gente precisou interromper por conta da pandemia, enfim. E aí eu dei continuidade a esses estudos de Kimbundu posteriormente no curso Kalunga Idiomas, que é o curso do professor Ni. E aí eu vou para a área da etnolinguística para mapear como é que eu posso trazer essa presença da afrodiasporicidade. E isso vai aparecer linguisticamente na minha tradução, de forma que não seja considerada algo como uma invenção linguística ou fenômenos que pareçam que a gente está querendo forçar a raça na tradução, né? Mas explicar isso teoricamente, porque são fenômenos que ocorrem fundamentados aí na ética linguística por conta das transformações da presença das línguas africanas, né? No português falado no Brasil, no português, a partir das discussões propostas pela professora Ieda Pessoa de Castro nesse livro chamado Camões com Dendê, ela vai explicar, né, que algumas influências, algumas transformações, elas vão aparecer na língua, né, por conta das línguas africanas, né, como, por exemplo, né, primeiro é importante dizer, né, eu estou fazendo um resumo porque eu não vou conseguir falar tudo, mas a língua Kimbundu, que é uma das línguas bantu que mais influenciam, né, o português falado no Brasil, ela deixa bastante influências nos nossos falares, sobretudo nos falares das pessoas negras, quilombolas, menos escolarizadas, né. E aí a etnolinguística linguista Ieda Pessoa de Castro vai mapear essas transformações, né, que vão acontecer na língua padrão, no português padrão, através do vernáculo negro, e como essas tradições, essas memórias, algumas práticas rituais, elas vão se manter vivas por conta da manutenção da presença africana na língua, né. Então, alguns fenômenos linguísticos, como, por exemplo, a forma que a gente fala os plurais, as pessoas, as coisas, podem ser explicadas teoricamente a partir da etnolinguística, né, que vai dizer que, já que o Kimbundu é uma língua prefixal, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a palavra mutu significa pessoa, e ato, pessoas, no plural. Então, observe que a marcação do plural acontece no prefixo da palavra. Então, faz todo sentido que a gente fale as pessoas, as casas, as meninas, as coisas, né? Uma outra interferência é uma interferência no vocabulário através dos aportes lexicais, que são as palavras africanas que foram apropriadas pela língua portuguesa em diversas áreas culturais, né? Então, eu observo o texto, a poesia em inglês, né? E pensando nessas influências das línguas bantu no português, traduzo fazendo alguns movimentos linguísticos, por exemplo, a não marcação do infinitivo com o R no final, porque uma das características da língua bantu é
a construção consoante-vogal, consoante-vogal. Por isso que a gente tem, e isso vai influenciar na língua no seu aspecto fonológico, né? A gente tem uma tendência, né, em omitir essas consoantes finais, transformar em vogal. Então, ao invés de dizer falar ou falar, a gente vai dizer falar, dizer, né? E isso coincide com a estrutura silábica das palavras em línguas banto, né? Então, eu derrubo esses R's finais, derrubo a construção do gerúndio, né? Pensando nessa construção consoante-vogal, né? Pensando na interferência morfológica da sintaxe, né? Que a gente não, o falante brasileiro, ele tem uma forte tendência, né, a não assinalar o substantivo, né, com o S no final, e alguns outros movimentos, né, como algumas palavras que são das línguas banto e estão incorporadas, né, nos falares do português do Brasil. E aí, aqui, essa é a poeta que eu estou pesquisando e traduzindo, né? Ela publica esse livro, The Hanging of Angelique, Canada, Slavery and the Burning of Montreal, onde ela vai mapear aí, o passado escravocrata do Canadá, que é apagado da história, e vai escrever esse poema dub para manter a história, a narrativa de Angelique viva através de sua arte, né? E assim construir uma perspectiva de futuro, né? Através do poema Confessions of a Woman, do Burn Downtown, que eu aprendo sobre o passado escravocrata do Canadá, sobre um gênero literário bastante potente e bastante forte na Jamaica, mas que não chega com muita força no Brasil, né, por conta de uma tradição de estudar, né, referências europeias embranquecidas, sobretudo de homens, né, brancos aí, europeus. E para a gente pensar a tradução de uma poética que não vai dialogar com a lógica eurocêntrica, a gente precisa construir metodologias, né, que sejam suficientes para mapear as especificidades dessa poética. Então, é isso. Eu ia mostrar, eu ia ler a minha tradução, mostrando o texto escrito, mas eu não vou ter tempo de fazer isso. Então, essas são as minhas referências. Agradeço a todas as pessoas pela audiência. É isso. Que lindeza! Parabéns, Ayala, pela pesquisa. Muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente. Vamos lá, né? Vamos dar continuidade. A gente ainda tem uma apresentação agora, né? Que foi produzida, né, por Sara Rodrigues e ai, meu Deus, por Vitória Lane Ferreira Silva, entre musicalidades e discursos. Então, vou passar a palavra já para vocês, né? O nosso horário se estender um pouquinho para a gente ter tempo ainda de debater aqui, certo? É com você, Sara. Oi, gente, bom dia. Feliz em estar aqui com vocês. Obrigada também pela presença, a presença de todas as pessoas do grupo Traduzindo o Atlântico Negro, no qual faço parte e traduzo também. Meu nome é Sara Rodrigues, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, né, integrante do grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro, no qual também estou representando aqui através do trabalho que eu realizei com Vitória Lane, que também é minha amiga e colega, né, de grupo e da vida. E é isso, eu sou uma mulher negra de pele retinta, cabelo afro, curto, estou usando uma manta cor cinza e óculos. Acho que é essa a minha descrição. Nunca me descrevi, até falei minha descrição. E para começar, eu quero compartilhar. Eu nunca compartilhei a tela no Meet, eu não uso muito o Meet, mas se eu compartilhar já sai com som? Sim, já sai com som. A gente só vai te indicar o seguinte: o que você vai apresentar, Sara, tá na web ou tá no seu computador? É arquivo de computador? No computador. Pronto. Aí você vai e compartilha uma janela.
Só peço que quando você compartilhar, você desligue seu microfone, porque aí dá uma certa microfonia quando, né, o seu microfone com o vídeo. Mas é só isso. Eu vou compartilhar um vídeo musical. Peço que vocês prestem atenção na melodia, na letra, né, no arranjo, o que vocês puderem prestar atenção assim, eu acho bastante importante para entender também, compreender a apresentação, ok? Só um minutinho. Tá chegando, viu, Sara, aqui pra gente. Você está com o seu microfone desligado. É porque você foi em compartilhar, eu acho que a tela inteira. Eu sugiro que você compartilhe uma janela, que aí já cai direto no que você quer apresentar. Aí você para, é só parar a apresentação, vai lá para uma janela, nesse mesmo lugar aí onde você foi. Quando você clica em uma janela, você consegue reconhecer a janela do vídeo? Aparece para você? Pronto. Vai começar a apresentar agora. Aí, tá sem som. Liga seu microfone, por favor. Vá, Liguei. deu play aí para ver. Pronto, agora foi. Eu não tenho chão, nenhum teto que me queira, nem parentes que me saibam, nem família que me seja. Alto. Tenho apenas uns amigos, mas talvez só tenha um. Não tenho um amor que me ame, um homem que aconchegue e guarde, nenhuma mulher eu tenho. Não tenho dinheiro no banco, nem guardado em algum canto. Quase que não tenho nada. E quase tudo que tenho levo guardado dentro. Alguns sonhos guarnecidos, um ventre de parir 3 filhos e um passaporte vencido. Semente
Ok. Vocês conseguiram movimentar o corpo nessa música? Se sentiram em algum tempo, algum momento que vocês precisaram parar o corpo e recomeçar de novo? Ao menos eu sinto isso, né? Quando eu estou ouvindo essa música, né? Isso tem a ver com a musicalidade que as músicas de matrizes africanas, né? Que tem essa influência de África, faz, né? Nos acordes. E Lued também trabalha com isso na música, né? Mas eu gostaria de, a partir desse clipe, dessa música, apresentar esse trabalho aqui, que se intitula Entre Musicalidades e Discursos, Cruzamentos Tradutórios nas Vozes e Grafias de Sojourner Truth, Nina Simone e Lued Luna, né? 3 intelectuais, artistas da afrodiáspora, né? Elas são de lugares diferentes, lugares e tempo, né? Veja aí essa linha histórica aí de Sojourner Truth dos Estados Unidos, em 1851. A gente tem Nina Simone também, dos Estados Unidos, em 1968. E Lued Luna, no Brasil, que lançou esse álbum, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, em 2020, né? São essas 3 pessoas, artistas, intelectuais, nas quais eu faço essa análise tradutória, né? Essas produções afrodiaspóricas dessas mulheres possuem a força para criar uma ruptura nos imaginários representacionais dominantes. Com a potência presente na afrodiasporidade, promove uma conectibilidade entre os diversos locais afrodiaspóricos, criando assim possibilidades para viver a diáspora em todas as suas contradições e cruzamentos com outras formas de viver, ser e pensar, né? Nossa, gente, tá estranho não ver vocês. Como é que faz? Tem como ver vocês também? Ao menos as fotos. Não tem como, né? A gente está aqui. A gente está te vendo e te ouvindo. Você só vai ser... Ah, tá. Ó, clica no Alt e aquelas 2 setinhas que você consegue ir lá e cá e ficar vendo a gente e lendo o slide. Você vê a gente e lê o slide. Não é o ideal, mas é o mais próximo que a gente tem de contato. Mas a tela continua, né? É no Alt Sim. e Tab? Isso. Isso, e o Tab. Tab. Aí você vai lá e vai cá. Não vai ficar... Deixa quieto, vou fingir que tô vendo. E esses encontros, né? A gente observa até no clipe, né? Porque eles predomina muito a imagem do mar. E o mar nos conecta, né? Conecta com os outros continentes, né? Conecta com o continente africano, conecta quando a gente cruza também da América do Sul, passa pelo Caribe, né? Vai até a América do Norte também. Então, eu observo bastante isso no clipe, né? Essa predominância de usar o mar, né? Para representar também essa conectabilidade, né? Que vai além também da letra, né? Que vai além da escrita. Então, a partir disso que eu e Vitória, nós realizamos essa análise, né? A partir das 3 faixas do álbum de Lued Luna, Chororô, Engatno e Ano Uma, né? Propomos essa análise das faixas com traduções da canção de Nina Simone e do discurso de Sojourner Truth em Not What a Woman, Entre a What a Woman, e assim como da experiência da mulher negra na diáspora africana. Né? O álbum de Lued tem 12 faixas e tem participação dos poetas de Tatiane Nascimento, Conceição Evaristo e Landi Onawale. É produzido em parceria com Kato Change, guitarrista keniano, ou seja, né, também cruzou aí, tem uma triangulação aí ligando essas artistas em África e América do Norte também, né? Então, teve essa representação desses lugares. E foi gravada em São Paulo, em Salvador e Nairobi,
Quênia. E nossa discussão se concentra nas 3 faixas, né? E, inclusive, nessa que eu coloquei para vocês assistirem, que foi a análise que a gente fez, tem um texto representado. Aqui é a letra da música de Nina, e ao lado tem Chororô, de Lued, né? A gente fez essa análise e eu gostaria de destacar algumas coisas. Na canção de Nina, na letra de Nina, ela tem falando que, né, que não tem casa, home, não tem Sara, sapato. Oi? desculpa te interromper, é só para você não iniciar, né, o slide. Você quer projetar para a gente? Porque não está projetando. Não está sendo projetado? Não, o slide não. O que estava projetado foi o vídeo. Você tirou o vídeo, tem que projetar o slide agora. Babado, viu? Eu achava vocês estavam vendo. Uma janela também? Isso, uma janela também, aí você clica no slide, se for PowerPoint, né? Porque se tiver... PowerPoint. Pronto. Porque se tiver na web, né, você clica em uma guia. Tá indo agora? Pronto, agora tá vindo. É isso, como você estava, né, apresentando para a gente, e imaginei que você queria só ter o slide para se guiar, mas não tinha percebido, até você falar isso, né? Aí isso, entendi. Para ter essa visualização. Pronto. Também. Então, aqui a gente tem, né, essa parte de Nina, né, que ela fala que não tem casa e não tem sapatos, né? E Lued, ao invés dela falar que não tem não tem sapato, ela repete, né, uma tradução relacionada a um lugar de moradia também, né, que fala eu não tenho chão e nem um teto, né, chão e teto, que também está representando um lugar de proteção, né, de que você pode estar protegido, né, quando você tem um teto, você teoricamente está protegido, você tem um lugar para ficar. E que aí também fica, por criatividade de vocês também, o que pode ser esse teto, né? Pode ser esse chão, né? O home, né? Home, eu vejo como não só como uma questão da casa, né? De uma moradia, mas também vejo como uma questão de aconchego, né? E Lued aí ela faz essas escolhas tradutórias de traduzir como chão e teto, né? E aqui de Nina, ela fala "and got no father, and got no mother", e já Lued, né, ela faz uma escolha de falar que não tem um amor que me ame, um homem que aconchegue e guarde, nenhuma mulher eu tenho, né? E eu acho interessante que no de Nina também tem essa representação aí do masculino também, do feminino, né? Usando father, mother and sister. E Lued, ela fala de um amor em geral, né? Que eu não interpreto como um amor de um homem para uma mulher, eu interpreto como amor de uma forma geral, né? E até porque também ela vai lá e coloca aí um homem que aconchegue e guarde, nenhuma mulher eu tenho, né? Então, ela faz essas escolhas. E a canção interpretada, né, como por Nina, tem essas marcações repetidas nas letras, and got no e I got, né, respectivamente. Eu não tenho e eu tenho. Em português, são quase sempre usados no início dos versos, né? Vou retornando aqui. Eu não tenho nem um teto, nem parentes, nem família, né? Então, há também essa repetição. E é possível perceber na música Chororô a mesma tendências com as repetições, porém, Luna as evidencia com o uso das mesmas batidas, né? Porque em Nina, ela repete com a mesma letra, tá vendo? And got no home, and got no money, and got no friends. E isso cria também uma musicalidade, né? Do and got no. E Lued, além de repetir, eu não tenho nenhum teto, nem, que também há essa repetição,
ela também evidencia através da marcação na música, né? Nas batidas, as mesmas notas também, não sei se vocês conseguiram perceber, mas a nota sempre está indo e voltando, né? Indo e voltando, não se altera tanto assim, né? Nas melodias e harmonias, né? Tensionando marcar que também não tinha as mesmas coisas que o eu presente da música de Nina Simone não possuía, né? Então, a gente está sempre voltando, não sei se vocês perceberam, sempre uma volta, né? Um vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso também traz essa sensação de que ela está repetindo. Eu não tenho, é uma insistência. Olha, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Através da letra, ou através das harmonias e da letra também, né? E Luna traz também essas repetições nos instrumentos musicais, mas não na letra como a negra, como Nina faz, né? No estadunidense, que está sempre engatnou e traz essa musicalidade também, né? Isso faz do chororô algo que está sendo transmitido através da letra, das melodias e harmonias, que ironicamente é alegre, né? A gente traz um chororô, é alegre, o clipe dá um balanço assim, né? A gente começa a dançar também, mesmo essa letra de lamento, né? De choro. E a performance dela também no vídeo da música, né? Traz essa, não só nesse do chororô, mas de todas as faixas, né? Tem também uma faixa que ela tá no carnaval, né? É tipo a ironia, né? É um chororô no carnaval. Né? Há uma ironia nisso também. E para teorizar sobre essa questão dessa musicalidade, dessa repetição, né? Dessas harmonias que usa para estar ali insistindo, né? Para estar chamando a atenção do que ela não tem, eu uso essa parte de um texto, né? De Leite, que ele fala que as músicas de matrizes africanas obedecem a um fenômeno chamado de circularidade, né? Essas músicas não obedecem a uma organização temporal padronizada e simétrica, como na organização por barra de compassos. Nesses fenômenos, as estruturas rítmicas tomam uma forma circular e cíclica. Por isso que eu perguntei para vocês, deixa eu olhar para vocês, gente. Por isso que eu perguntei para vocês, tipo, não, quer dizer, estou vendo, agora eu consigo ver uma pessoa, e Denise também. Por isso que eu perguntei para vocês se na hora vocês estavam assim, sabe? Se balançando e de nada, tipo, você parece que tem que se interromper, mas não consegue parar, né? Não consegue parar, porque a marcação, né, de tempo é diferente do que é trazido em uma escala, em um arranjo musical mais ocidental, digamos assim, né? Quando é um afro-oriental, até nas músicas orientais asiáticas, né? Tem uma marcação completamente diferente. Na marcação que a gente tem usando ocidental, né? Que a gente aprende dó, ré, mi, fá, sol, a gente tem um número padrão de notas, mas nas orientais tem ainda a mais que a gente nem eu conheço, né? Tem a mais do que isso, do que é feito da música que é feita no Ocidente. Deixa eu voltar aqui agora. Slide. Aqui. Voltou a ver? Ainda não. Okay. Pronto, agora veio. Massa. Então, assim é comum que as músicas de matrizes africanas sigam um ritmo diferente do padrão ocidental, né? Como eu falei, que o padrão ocidental segue o de dó a si, né? Com acréscimo dos sustenidos, que sabe o teclado, o piano, não tem um piano, e tem as teclas brancas, não tem as teclas pretas também, vocês já viram as teclas pretas? É ali que coloca o sustenido, né? O sustenido é feito com as teclas brancas juntamente com as pretas, quando é tocado ao mesmo tempo, né? Então, a música ocidental, ela é formada assim, de dó a si, sustenido, dó maior, dó menor, essas coisas, né? Já a música não ocidental possui notas que não encontramos no padrão, que não encontramos nesse padrão, né? Ocidental.
tornando, às vezes, um som estranho, entre aspas, estranho, para quem não tem os ouvidos treinados para esse padrão hegemônico. Mas, na minha opinião, eu acho que nós, pessoas pretas, nossos ouvidos são treinados, sim, né, para entender essas sequências musicais não ocidentais. Eu acho que a gente tem esse ouvido, tanto que muito da gente tem um samba no pé, né? Não é todo mundo que também consegue sambar, né? A gente tem um samba no pé, porque a gente consegue ter essa percepção também de movimento, né? Do que está ali feito sendo na música, nessas circularidades, né? E ainda sobre o fenômeno de circularidade, é possível perceber que nas batidas, né, de atabaques há um contratempo, né? Vocês já perceberam, tá batendo, mas não finaliza. Ao invés de finalizar, ele retorna de novo, sabe? E é meio difícil explicar com palavras, né? É bom sentir mesmo o som e tal. Então, há essa quebra de compasso que não obedece à estrutura ocidental, né? E esse contratempo e quebras cíclicas também estão presentes na tradução musical de Luna, né? Lembra que eu perguntei, e aí, você estava se movimentando e teve a sensação de ter que parar, mas continuar? Né? E a gente acaba sendo hipnotizado, né? Tipo, a gente não para, fica se movimentando, né? Então, é um contratempo, um contratempo e também são quebras cíclicas que encontramos também nas guitarras, que choram, né? A gente vê que as músicas populares, por exemplo, que vem do recôncavo baiano, a rocha, né? Eles colocam a guitarra também para chorar. Então, eu não acho que esse chororô de Lued, ela não usou em vão, né? Esse chororô, ela não usou em vão. Eu acho que tem toda uma história aí, uma história também de quem já vem fazendo música há algum tempo, né? Tipo o Arrocha do Recôncavo da Bahia, que bota a guitarra para chorar. E quando Xande também do Harmonia, né? Que traz também esse samba do recôncavo, que tem essa influência do recôncavo também, coloca também o cavaco para chorar, então o cavaco chora, a guitarra chora, né? E o chororô também de Luana consiste nisso, na repetição, né? Através dessa harmonia, no lamento, né? No chororô da voz, no chororô da letra, né? Tipo, eu não tenho, por favor. Também na guitarra e percussão. E não sei se vocês ouviram, também tem tem piano, né? Tem um piano com a sonoridade mais de órgão mesmo, né? Que traz essa coisa que Nina Simone trabalhava também na música, né? Que é o jazz. Então dá para perceber que também ela colocou isso de uma forma baianizada, digamos assim, né? A forma que a bateria ali tá fazendo tá mais tirou desse padrão do jazz estadunidense e tá no nosso jazz baiano, né? Sarinha, rapidamente, só para te informar, né? Que a gente já tem o horário, mas pode finalizar com calma, só para você também ter ciência do tempo, tá certo? Uhum, sim, sim. E como eu já tinha falado logo lá no início, né, que ela escolhe a palavra rom, em duas palavras na língua portuguesa, que é o chão e teto, né? Que remete ao lá, morada, aconchego. E também é possível identificar as características do banzo nas músicas de Nina Simone e Lued, e ambas contam sobre essa falta, né? Aqui é um exemplo também, onde Nina termina a canção reivindicando aquilo que tem. Não está passando aqui para a gente. Você muda o slide para ver? Não passou aqui. E agora? Não. Deixa eu ver se é porque parou a apresentar. Não parou, tá ainda. Não, está apresentando, mas o slide não está saindo. Eu percebi que você mudou, né? Você está lendo outra coisa e está no mesmo slide. Isso. E agora? Também não. Você pode parar, mas tem que colocar de novo, porque né, esses bugzinhos acontecem. Uhum. Apresenta de novo e aí apresenta a partir do slide que você já seguiu.
Tá vendo agora? Agora sim. Pronto. Então, aqui, da mesma maneira que Nina, ela termina a canção reivindicando aquilo que tem, Lued também, ela traduz essa reivindicação, né? Falando que é tudo que tem, que é alguns sonhos, né? Um ventre de parir 3 filhos e um passaporte vencido. Né? Também ela faz essa tradução da reivindicação, né? E aqui a gente tem um texto também de Sojourner Truth, né? Que também fala, e não sou uma mulher, no qual também Lued, ela trabalha com isso no álbum, né? Fazendo essa homenagem através da tradução, né? Lued traz o norte do discurso feito por Sojourner Truth, com o título da 5ª canção do seu álbum, não é da mesma faixa que eu passei, viu, gente? Ela vem aqui e fala sobre... É um escárnio também, né? Você vai me pagar, ou se vai, vou lhe rogar uma praga, vou lhe fazer um feitiço. E no final ela vem, né? Por acaso eu não sou uma mulher? Então ela faz essa referência também à Sojourner Truth. E eu acho que não dá mais tempo de terminar o que eu queria, mas essas são as referências que eu utilizei para apresentar. Maravilha, maravilha, Sara. Muito obrigada por ter compartilhado a sua apresentação com a de Vitória. Pesquisas muito bonitas, né? E aí, anotei muitas coisas, sempre aprendo muito com vocês, né? Sempre aprendo muito nas nossas trocas. Já coloquei coisas aqui para pesquisas futuras, assim, já estou, né, no speed. E aí não posso deixar de registrar, gente, a carinha, assim, orgulhosa de Denise, né? Olhando para a gente, olhando para vocês. E é um contentamento enorme, né? Assim, saber que a gente produz, né, coletivamente, que a gente, né, produz sentidos coletivamente. Jefferson que chegou. Bom dia, meu amor. Iris também, que chegou um pouquinho depois. Bom encontrar todas vocês aqui, todos. A gente, ouvindo, né, ouvindo vocês, e aí eu fiquei pensando muito no livro, né, traduzindo no Atlântico Negro, e aí, não sei se Lourdes, né, conhece, imagino que sim, né, já que, né, saiu de lá da casa da UFBA. O meu tá ali. Muito bem. E aí, assim, eu acho que tem uma coisa, né, que você trouxe na sua apresentação, começar, né, refletindo um pouquinho a partir daí, que é esse corpo de tradução, né? Pensar não apenas na experiência da tradução como um trabalho técnico, porque, enfim, né, a gente está aqui justamente para entender que isso não é jamais o suficiente para dar conta de produção de subjetividades, né, que é exatamente isso que a gente está tentando aqui, né, compreender como coletivamente a gente compreende as nossas subjetividades complexas, múltiplas, né? E se tem uma das estratégias do racismo é justamente retirar ou buscar retirar a complexidade, né, dos corpos racializados e recuperar isso, né, que está nessa nossa memória, né, das nossas existências em multiplicidade, acho que é fundamental. E daí, assim, isso, né, te ouvindo, né, depois ouvindo a Ayala, ouvindo Sara, me fez lembrar muito forte do texto de Luciana Reis, né, que estava conosco ontem, né, que também apresentou um trabalho com a gente, que está lá no livro do Traduzindo o Atlântico Negro, e eu faço questão de ler, assim, né, um trechinho do que ela traz, que eu acho que faz muito eco com o que a gente estava discutindo aqui. Né, que ela diz assim, tradução, um ato de escrevivência, está lá na página 87, né, do livro. E aí ela, né, começa. A tradução pode se realizar como um ato interpretativo e antropofágico de resistência. A tradutora, a autora,
imprime em seu novo texto, tradução, a sua subjetividade, e com ela uma gama de atributos linguísticos, culturais, psicológicos e identitários que variam em cada produção. A cada nova produção, uma rede intertextual é acionada e este caráter dinâmico contribui também para que as traduções sejam dinâmicas, passíveis de acréscimos, cortes, alterações e reformulações. O corpo, a condição e as experiências vivenciadas pela tradutora-autora são cruciais na definição de quais soluções tradutórias serão acionadas pelo gesto tradutório. Independentemente do caráter profissional e ou comercial que a tradução possa ter, o seu processo nunca será considerado totalmente imparcial. Em outras palavras, a tradução é um ato de escrevivência. E daí ela continua com o conceito de escrevivência que vem, né, da Conceição Evaristo, e que, né, se desenvolve nesse conceito técnico, um conceito que ao mesmo tempo é técnico, é sensível, é complexo, de tradução escrevivente, né? Que insere o corpo, isso que a Ayala traz, né, no texto, e na fala dela, né? Acho que muito mais presente, assim, né, tanto de Ayala quanto de Sara, quando Sara pede para a gente, né, quer ver a gente, né? Quer ver o corpo, quer ao mesmo tempo que a gente, né, não apenas escute, né, naquele trabalho meio que passivo e muito limitado de apenas uma escuta, mas é uma escuta que envolve esses outros sentidos que a gente precisa mexer o corpo, né, ver Lued, né, naquele mar, e o corpo em movimento, né, o tempo inteiro. É exatamente a presentificação, né? Então, mesmo, né, nesse trabalho remoto, né, Sara, cheio de BO para resolver, que um negócio que não passa, que isso, que aquilo, né? O corpo... A cachorrada aqui também solta, um bocado de cachorro aqui. Vocês não solta. Pois é, né? Todas essas corporeidades, né, eu acho que compõem, parte fundamental do que a gente está pensando nesse processo de compreensão da tradução, como essa experiência de um nós, né? Essa experiência de um nós que não simplesmente homogeneiza as nossas experiências, né? De jeito nenhum. É um nós que consegue conceber a coexistência em diferença, né? Consegue conceber como a gente produz, como a gente compreende o mundo, experimenta o mundo a partir de nossas experiências racializadas e sem perder de vista como a subjetividade age no sentido de produzir multiplicidades, né? E isso eu acho que faz muito eco também com a conversa, né? A conferência de abertura, e aí eu chamo de conversa não no sentido de diminuir, né? A conferência brilhante que aconteceu entre as nossas Denises, né? Denise Carrascosa e a professora, tanto a professora Denise Carrascosa quanto a professora Denise Ferreira da Silva, mas no sentido de, né, o quão íntimo, né, o quão gostoso, né, fica ouvi-las e fazer sentido para isso que a gente está produzindo aqui. Se tem uma coisa que na universidade, por vezes, é extremamente difícil para nós, e aí pegando, né, o trabalho de vocês três em especial, né, de Sara, de Vitória, de Ayala e de Lourdes, talvez se sentir inadequada diante daquilo que a gente, né, se depara. Então, quando a gente se depara com a poesia dub, se depara com a poesia, com a poesia e com o trabalho de Dionne Brandt, quando a gente se depara com um texto de mulheres incrivelmente fortes e maravilhosas também, como Lued, como Nina Simone, e essa inadequação frente, né, ao que a gramática, né, literária, teórica, né, eurocêntrica, branca, né, tem para dizer para a gente, né, um modelo e uma caixinha muito apertada na qual a gente não cabe de jeito nenhum. E buscar esses referenciais,
e fazer esse movimento, né, que eu acho que é muito importante, que eu aprendo, né, aprendi com vocês, aprendo com os nossos trabalhos, é que a gente dá conta de realizar, né, eu acho que foi isso que também ficou muito presente da fala de Ayala, né, esse suporte metodológico em que a gente busca, a partir de outras bases, né, que nós temos e que nós construímos e vamos consolidando, né, acho que esse espaço aqui é justamente para isso, e assim a gente se reencontra, né? E aí esse reencontro faz as coisas, né, produzirem sentidos para a gente. Então, assim, fico muito, muito feliz, muito tocada com os trabalhos de vocês, parabéns. Eu não tenho, né, novamente, assim, perguntas, mas acho que essas colocações que dialoga, né, com os trabalhos de vocês. Eu gostaria muito a gente ainda tem 15 minutos, né, eu acho que 15 minutos que é importante ouvir, né, das outras pessoas que estão na sala, que queiram trazer alguma contribuição, né, que queiram falar alguma coisa, queria muito ouvir vocês. Então, aquele mesmo esqueminha que a gente fez da outra vez, né, levanta a mão, quem está afim de compartilhar alguma coisa, quem quiser. O momento é agora, gente. Deixa passar, não. Diga, Lourdes. Eu vou falar só mais um pouquinho para dizer que eu botei o link da campanha de financiamento no chat, da campanha de financiamento do MAPA, que está saindo. É interessante porque, assim, eu não tenho nada a ver com essa tradução, com a editora, com nada, mas, assim, eu estou fazendo propaganda para Deus e mundo, porque, assim, esse mundo realmente, esse mundo, ó, ato falho, esse livro mudou todo meu percurso como acadêmica, né, de Johnny Brand, que eu conheci lá. Quando eu saí, um professor meu da UNEB, que eu sou da UNEB, né, depois eu fui para a UFBA, ele dizia assim, esse livro é a tua cara. Ele estava no mestrado, meu professor. Ele disse, esse livro é a tua cara. Ó, e eu achei, por um acaso, ele num sebo daqui do Brasil. Foi R$10. Ele é todo bonitão, capa dura, não sei o que. Foi tipo, só tem ele. Nunca mais achei na estante virtual. E aí ele vai chegar em português agora. E uma das tradutoras está aqui. Tipo assim, meu Deus, ó. Círculo completo. O que dizer? É tipo, eu sou fangirl da Jazz e eu nem... Oi, Jazz. Tudo bom? Sabe, tudo assim. E é interessante porque esse movimento, né, marítimo dessas poéticas que a gente veio tratando hoje foi um dos últimos... É interessante, né? A gente vai lá escrever a dissertação, 2 anos, e aí no último segundo, depois já está tudo escrito na banca, não sei o que, você encontra aquele texto que amarraria tudo, assim, né? Que o nome do texto, eu estava aqui até olhando, que é Tidal Poetics in Beyond Brand at Full Change of the Moon, né? Outro livro dela, um romance, que aí a autora, a Lucy Evans, ela vai exatamente propor, ela bota Glissant e o Braithwaite, né, o Kamal, ao lado de Johnny Brand, para explicar como, dentro deles, a circularidade é diferente da de Deleuze e Guattari, que nem o rizoma dá conta mais, né? E aí eu vou deixar o link aqui também no chat, sei lá, se vocês... Vai que é o texto que está faltando para vocês, assim como faltou para mim lá no final da pesquisa do mestrado. E ele está aí. Está fechado, né? Que é mas aí a gente joga lá na moça do Cazaquistão, ele abre. E aí, assim, eu fico muito feliz, porque você acordar numa quarta-feira, né, e poder falar sobre as coisas que você gosta e ouvir mulheres maravilhosas falando sobre outras mulheres maravilhosas é uma alegria muito grande. Você não podia deixar passar, né, já que a gente tem essa possibilidade de roda aqui, de esse agradecimento, assim, essa felicidade, né, no meio do mundo que está acabando, a gente poder ter esse espacinho, assim, de segurança, alegria e pesquisa e tudo mais. Então, assim, só para deixar minha gratidão aqui bem marcada. Eu vou pedir licença para deixar um registro que Maiana já fez em meu nome, e eu me sinto muito feliz, que é do sentimento de realização, né? Não são as pesquisas, são as existências das pesquisadoras, né? Que elaboram um mundo que está em movimento a partir desse método ontológico de existência para nós, que é a tradução.
E eu acho que essa definição ontológica, a partir de uma outra epistemologia, que não é necessariamente deleuziana, que não é necessariamente rizomática, e que não é necessariamente, não tem nenhum endereço essencial, ele está lá no Glissant, nesse nosso estimadíssimo Edward Glissant, na Poética da Relação, quando ele vai dizer a verdadeira gênese. Eu fui pegar ali na estante para me lembrar nesse momento dessa passagem, quando Glissant vai dizer a verdadeira gênese dos povos do Caribe dá-se no ventre do navio negreiro e no antro da plantação, da plantation, né? Que aqui foi traduzida como plantação. Não deveria, ou pelo menos deveria ter uma nota de rodapé. Então, neste enunciado, né, a gente tem uma semente dessa percepção, dessa cosmopercepção sobre a nossa gênese. Observe que a palavra não é origem. Então, a nossa origem não está no território africano mistificado. A nossa origem não está em nenhum lugar essencialmente reconhecível. A nossa gênese está no ventre do navio negreiro, no antro dos processos escravistas que colonizaram as Américas. E quando ele fala povos do Caribe, que a gente não geografize ocidentalmente esse Caribe, que a gente pense num Caribe expandido, estendido, que inclusive atravessa os espaços africanos, né? Um Caribe em diferença transhistórica. Então, tem um mapa geopolítico aí que Edward Glissant visualiza e que é outro mapa. E a partir dessa gênese na qual ele nos localiza, ele também vai enunciar para nós que o problema hoje é conseguir mudar a própria noção de identidade. A profundidade da vivência que temos na nossa identidade, eu estou citando o próprio Glissant, e concebermos que somente o imaginário do todo o mundo, somente esse imaginário pode nos fazer ultrapassar essas espécies de limites fundamentais que ninguém quer ultrapassar. Porque o todo o mundo é uma desmedida. Então, nessa concepção de caos-mundo, que é uma concepção móvel e dinâmica da existência, Glissant nos localiza como povos afro-caribenhos, né? Nesse movimento de rede de relações desmedidas. Então, para nós, acho que epistemologicamente, nas falas de Ayala Tucci, de Sara Rodrigues, de Lourdes Modesto, nós percebemos um emparelhamento epistemológico e ético e estético que está nesse aspecto importante da forma de conceber, da cosmopercepção, dos nossos processos de subjetividade, né? Dos nossos processos de construção de existência. A partir desse local que a Saidiya Hartman, mais contemporaneamente, mas na linha do Glissant, vai defender como o ventre do navio negreiro, ou que a própria Grada vai localizar nas cenas coloniais, da assim chamada plantação, mas desse sistema econômico político violento, que é o sistema escravista, que se realiza de formas diferenciadas ao longo das Américas. Então, localizando a nossa persistência nesta gênese, a gente também a deslocaliza. E a gente conversa muito no Traduzindo o Atlântico Negro, que essa desmedida da qual o Glissant fala, essa deslocalização, esse defeito que a gente vai inserir nas bússolas ocidentais, né? A gente quebra, como as pessoas que estavam escravizadas quebravam as máquinas de moer cana-de-açúcar propositalmente, a gente quebra a bússola ocidental para a gente se deslocalizar, para a gente inserir pontos cegos, né? Nas formas de captura. Eu estava estudando para pensar a questão dos processos criminais de mulheres negras contemporaneamente, processos criminais de mulheres negras nas décadas, na Bahia oitocentista, no processo de pós-doutorado, e a gente visualiza o tempo inteiro corpos sendo capturados. A gente visualiza nos documentos as sinhazinhas dizendo, olha, seu delegado,
eu sou a Madame Fulana das Quantas, e eu tenho uma escrava chamada Joana, não sei das quantas, que foi minha, que eu comprei por não sei quantos contos, e ela deve ter fugido para o lado de Brotas, do Quilombo de Brotas. E ela fugiu com um gambo sorridente, vestida assim, 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 assim. Então, as técnicas de aprisionamento são técnicas de localização. O traduzir no Atlântico Negro também é produzir deslocalizações, interrogações, né? Sobre os nossos locais de existência, que precisam estar o tempo inteiro no vento, né? Percorrendo o vento. Ontem a gente falou do fogo, hoje a gente está falando também do vento e das águas, porque os ventos eles não correm sem as águas e as águas não correm sem os ventos. Um beijo grande, saúde e vida longa a vocês, a cada uma de vocês e a todos os seus projetos de vida, prosperidade. Um beijo. Depois que a gente escuta a Denise, a gente sempre fica assim, né? Um pouquinho assim, em silêncio. Importante. Obrigada, Denise. Obrigada por tudo e por tanto, né? Acho que a gente aqui no Traduzindo precisa agradecer muito também, né? Agradecer a sua existência. Estou muito feliz poder fazer essa partilha, né? Então, fazer essa partilha com todas nós aqui, com todos nós. Gente, alguém mais? Quem quer compartilhar mais alguma coisa? Ivanete, diga, meu amor. É como você falou, depois da fala de Denise, a gente fica com emoção, né? Gente, eu só queria agradecer, parabenizar pelos trabalhos, porque eu acho que eu comecei minha pesquisa aqui com chave de ouro. Eu cheguei aqui, acho que a Lourdes e a Sara não me conhecem, mas os outros me conhecem, são queridíssimas e queridíssimos Jefferson. Então, assim, eu cheguei aqui há 2 meses para o sanduíche, né? E eu não consegui pegar na minha pesquisa, porque foi só adaptação, mudança, seguro, aquela coisa toda. E hoje é pela primeira vez, né, que eu estou participando de um grupo, falando sobre suas pesquisas, falando sobre coisas que também me traduzem, né? E o Traduzindo, ele veio me acompanhando a viagem toda e foi o Traduzindo que me recebeu aqui em Berlim, né, Jess? Então, assim, eu estou assim, emocionada, sabe? Fui muito bem recebida e retornei e retomei agora a minha pesquisa com chave de ouro, ouvindo vocês três. E uma coisa assim que eu me orgulho muito, né, e parabenizo a professora Denise e todas e todos vocês, é vocês conseguirem fazer esse passeio das artes com as pesquisas de vocês. Então, assim, eu ouvi aqui música, eu ouço sempre vocês falando de arte, né? Eu vejo, presencio e leio nos trabalhos de vocês esse passeio muito bonito que vocês fazem, em diálogo com a cultura, em diálogo com a arte, com a música, e eu acho isso assim, uma coisa muito importante nos nossos trabalhos, porque a academia não facilita isso para a gente, mas eu me sinto em casa quando eu estou em grupos com vocês, porque eu sei que eu estou aprendendo e estou, assim, desconstruindo muita coisa para poder construir a minha pesquisa e o meu texto de uma forma que se pareça mais com a gente. Então, assim, agradeço e parabenizo vocês e vamos juntas. Obrigada, professora Denise. Que maravilha, Ivanete, eu vi também. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu me deparei com isso foi também, foi numa aula da professora Denise Carrascosa, numa aula chamada, que ela faz, chamada Corpo de Vento, né? Foi a primeira aula, foi o primeiro encontro, né? E depois disso foi numa aula com o professor Eduardo Oliveira, em que ele jogou capoeira, né? Na aula do doutorado, lá em Seminários 4. Lembra, Dani?
Então, né, assim, como, né, e a partir de então eu disse, não, é impossível pensar fora do corpo, né? Possível pensar fora, né? Essa relação de mente e corpo, né? Que cilada para a gente, né? Uma cilada em que, de fato, a gente fica o tempo inteiro se sentindo fragmentada, se sentindo reduzida, se sentindo, né, menor, inferior, porque essa separação ela é extremamente inconcebida para a gente que produz a partir do corpo, e a arte está nisso também, né? Então, a nossa produção de saberes está também, né? Não tem essa separação, né? O corpo jamais pode estar fora disso tudo. Então, enfim, né? Isso também começou a fazer muito mais sentido o que eu estava fazendo, né? A partir do momento em que, porque como você falou, né? A universidade não facilita para a gente entender, né? Entrar e entender isso. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha percursos. Eu comecei isso no doutorado, né? Então, eu fico muito feliz assim, de encontrar colegas que, desde a graduação, já caminha com traduzindo e que, né, portanto, tem aí uma pesquisa que já desde a graduação traz, né, isso na sua pesquisa. Então, isso é maravilhoso. Jess levantou a mão aqui também. Diga, Jess. Oi, gente. Só também gostaria de agradecer. Ai, peraí. Me falando para baixar a mão aqui também. Só gostaria de agradecer, foi muito bom ouvir vocês três, ver vocês todas. Gostei muito de conhecer também, né, o trabalho da Lourdes, que tem a ver, né, com o meu trabalho também, que tem a ver com os nossos trabalhos, então seria legal ter conhecido antes também, durante a tradução do livro da Jenny Brand. Enfim, a gente vai vendo como a gente não se conhece e como que o traduzindo é um espaço também da gente de troca, né? Então, vamos trocar figurinhas aí. Adorei mais uma vez o trabalho da Yala, que está afiadíssimo, que está assim, que pesquisa incrível e que trabalho criativo que você está fazendo. Assim, estou muito orgulhosa, estou muito feliz, quero ler, quero ver, apesar que eu já vejo, já leio, mas enfim, ansiosa para o resultado, e o trabalho da Sara e da Vitória, né? Um trabalho conjunto, que é também algo que a gente no traduzindo estima muito e que é muito frutífero, né? E que é muito saudável. É isso, a produção de alegria também, de conhecimento, de alegria e de saúde. Então, um beijo. E obrigada pelas trocas. Maravilha, gente, maravilha mesmo. Chegamos no nosso limite, né? No nosso teto. A gente tem outras coisas, né? Eu acho que tem muitos outros momentos, né? As salas de arte estão rolando aí, estão bombando, né? Eu não consegui acompanhar tudo ainda. Acho que um dos limites desse trabalho é remoto, né? Porque como a gente acaba se sobrecarregando. Então, por exemplo, eu tenho todas as outras atividades, eu não consegui me liberar de tudo para, né, exclusivamente a Abralic. Então, quando a gente vai para a Abralic em algum espaço, a gente acaba, né, tendo esse tempo. Então, eu estou muito frustrada com isso, não consegui ver tudo, mas tenho acompanhado aqui e ali algumas coisas, e a gente vai se encontrando também, né, nesses outros momentos. A gente tem aí a Abralic até sexta, né, se não me engano, até sexta-feira. A gente tem muita coisa para ver e para trocar, e enfim, eu estou também já ansiosa assim, pelos nossos encontros lá no Traduzindo, para a gente falar um pouco sobre tudo isso aqui. Mais uma vez, parabéns, né? Parabéns, Lourdes, parabéns, Ayala, parabéns, Sara e Vitória, né? Pelo trabalho primoroso de vocês. Né, e que, né, outros frutos daí saiam, né? Eu espero que, né, voltar aí na lógica dos afetos, né? Ainda bem que os afetos não precisam, né, de território, porque eles atravessam, né, onde quer que a gente esteja, e eles nos atingem. E eu espero muito que essas 2 manhãs, assim como foi para mim, né, tenham feito surgir na gente afetos de bem viver, né, que é que a gente está precisando muito. Tá bom? Axé para todas nós. Um cheiro. Sim, Vitor, pode encerrar a gravação. Vitor está aqui perguntando.